Boa tarde a todos. Aqui estamos chegando mais uma vez, meus amigos, meus irmãos, para mais um momento de reflexões, mais um momento de estudo do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, agradecemos a Deus por mais esse dia em que nos encontramos aqui, neste dia 5 de maio de 2020, realizando mais este momento de estudos, mais este momento de reflexões do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, agradecendo a Jesus por mais este momento, agradecendo a Jesus por ter nos deixado estes belíssimos ensinamentos, agradecendo aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência e a todos os companheiros que nos acompanham ao longo destes estudos, apenas corrigindo a data de hoje, 4 de maio de 2020. Então aqui estamos chegando para estudarmos mais um capítulo do livro de Chico Xavier, que tem como título Calma, que é o que mais precisamos no momento. Calma, harmonia, serenidade. Então, o capítulo de hoje, o capítulo 15, que tem como título Sofrendo Reprovações. Quem de nós está preparado para as reprovações que sofremos ou que venhamos sofrer ao longo da nossa trajetória em relação às nossas atitudes? As nossas atitudes, às vezes corretas, as nossas atitudes equivocadas e quando somos reprovados pelos companheiros de jornada. Qual deve ser? Qual deve ser, perante o Evangelho, o nosso comportamento, quer nós estejamos certos, quer nós estejamos errados? Qual deve ser ou qual deveria ser a nossa atitude quando isto acontece? E quantas reprovações nós já sofremos e quantas outras reprovações nós ainda sofreremos ao longo da nossa existência. Então aqui o Espírito Emmanuel, este anjo de guarda, este protetor de Chico Xavier, este protetor e auxiliador da humanidade, este instrutor da humanidade, nos traz ensinamentos acerca destas reprovações. Como devemos nos comportar quando sofrermos estas reprovações de companheiros de jornada? Então ele diz o seguinte: estarás, possivelmente, sofrendo reprovações que te pareceram injusto espancamento espiritual. Então aqui ele chama atenção e usa de palavras até fortes, nos falando, e para marcar mais profundamente, que reprovações que, aos nossos olhos, no nosso entendimento, nos parecem verdadeiro espancamento espiritual. E aí ele acrescenta: inicialmente, adota o silêncio, sem fazer comentários. Lembremos Jesus, quando estava prestes a ser condenado e sacrificado, quando ele estava diante de Pilatos, que ele foi questionado sobre verdade. Pilatos o questionou o que era verdade. Primeiro questionou se ele era rei dos judeus. E aí ele questiona a Pilatos: você está dizendo isto de você mesmo ou porque você ouviu alguém falar? E aí depois ele questiona sobre a verdade. E aí Jesus faz silêncio acerca da verdade. Ele só diz que veio ao mundo para testemunhar a verdade, ou seja, testemunhar Deus. Mas sobre a verdade que Pilatos estava perguntando para o incriminar ainda mais, ele não respondeu, fez silêncio. Da mesma forma, quando Jesus foi questionado diante daquela multidão que trouxeram a chamada mulher adúltera, conforme nós conhecemos nos evangelhos, onde eles queriam lapidá-la,
pela prática de adultério. Então eles questionaram Jesus o que deveriam fazer, já que a lei mosaica mandava lapidá-la. E o que Jesus fez em primeiro momento? Qual foi a resposta de Jesus, a primeira resposta de Jesus ao questionamento? Muitos de nós, quando ouvimos esta pergunta de uma forma apressada, nós já respondemos que Jesus teria dito aquela frase que todos nós conhecemos: atirai a primeira pedra quem estiver sem pecado. Não, mas esta não foi a primeira resposta de Jesus. A primeira resposta de Jesus foi exatamente a adoção do silêncio. Não que ele precisasse naquele momento para dar a resposta correta, mas para que os outros, para que aqueles companheiros que estavam ali tivessem momentos para refletirem acerca do que eles estavam querendo fazer com aquela mulher, dando tempo para eles buscarem nas suas consciências as suas atitudes equivocadas também. E aí depois Jesus responde: atirai a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Então aqui ele nos fala para adotarmos o silêncio antes de fazermos qualquer comentário. Oremos, pedindo inspiração à divina providência. Então, antes de respondermos às reprovações, às acusações, sejam elas verdadeiras ou falsas, oremos a Deus para que tenhamos o amparo, a proteção e a inspiração dos companheiros amigos, estes que nós conhecemos como anjos de guarda, para darmos a melhor resposta após o silêncio. Façamos o silêncio, oremos para darmos a resposta se for necessário. Quem sabe a melhor resposta ainda continue sendo o silêncio após a prece. E aí na sequência ele diz: se não tens culpa alguma em relação aos erros que te foram atribuídos, não des resposta alguma e continua nas tarefas que a vida te confiou, desculpando quaisquer ofensas. Normalmente, quando nós recebemos estas chamadas acusações indevidas e que nós temos a consciência tranquila, nós esbravejamos, nós ficamos chateados, nós queremos brigar com aqueles que estão falando coisas equivocadas em relação à nossa pessoa, queremos nos defender, mostrar a nossa verdade. Então aqui ele nos fala que a atitude mais sábia, mesmo que estejamos corretos, é continuarmos trabalhando, que o tempo se ocupará em dar a resposta. E aí ele diz, desculpando quaisquer ofensas. O que Jesus, lembremos agora mais uma vez Jesus, o que Jesus fez quando estava prestes a expirar, prestes a falecer ou desencarnar no alto da cruz. Ele pediu ao Pai que perdoasse todos aqueles equivocados que estavam fazendo aquilo com ele. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E aí, no Livro dos Espíritos, já citamos algumas vezes, vamos citar de novo para gravarmos e principalmente para colocarmos em prática nestes momentos de dificuldades. Quando Jesus, ou melhor, quando Kardec foi questionado sobre a caridade no entendimento de Jesus, o que os espíritos amigos responderam para ele e para todos nós? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então aqui o que nós encontramos sobre desculpar e continuar adiante, perdão das ofensas. E ainda ele diz o seguinte: se as críticas sofridas guardam algum fundamento, procura analisar o próprio comportamento em referência ao assunto. Então, se as acusações têm fundamento, ou seja, aqueles que estão te acusando ou aquele que está te acusando está falando a verdade, pelo menos em alguns pontos,
Então aqui ele nos fala para procurarmos analisar as nossas atitudes em relação àquele comportamento, em relação àquele assunto equivocado, aquela atitude equivocada que nós estamos recebendo reprovações. Agradece em pensamento, não esbraveje, não deveríamos esbravejar, ficarmos chateados com aqueles que estão falando a verdade em relação às atitudes equivocadas que porventura tenhamos adotado na nossa vida, mas ele diz aqui para agradecermos em pensamento aos teus censores, aos nossos censores ou aos nossos acusadores, se eles estão corretos e nós é que nos equivocamos verdadeiramente, e procurando retificar os pontos nos quais te observes em desacerto. Então agradeçamos aos nossos acusadores e procuremos nos retificar para não virmos ser acusados de novo no futuro. Nada reclames contra quem te aponte a verdade, porquanto se agem com exagero contra os enganos de que, porventura, te inculpes, a vida se incumbirá de esclarecê-los em momento oportuno. Então, se nós nos equivocamos, mas foram apenas alguns pontos ou em um ponto, e aqueles que estão acusando, aqueles que estão apresentando reprovações estão exagerando, também não nos preocupemos em rebatê-los, mas nos preocupemos verdadeiramente em corrigir em nós as nossas atitudes equivocadas, adotando o caminho reto, voltando para o caminho reto. Não te defendas, nem acuses a ninguém perante censuras recebidas. Sabemos que é difícil na nossa condição evolutiva, a maioria de nós, quase que impossível adotarmos este comportamento de não acusarmos, de não rebatermos as acusações recebidas, mas este com certeza é o procedimento correto, é a atitude correta. E se você vai apresentar, se nós formos apresentar a nossa defesa, que seja com equilíbrio, sem nos desequilibrarmos, sem brigas. E aí ele diz ainda, continua trabalhando com sinceridade, cortando as atitudes que desaproves em ti mesmo. Então aqui ele nos fala para continuarmos trabalhando, corrigindo as atitudes equivocadas que nós encontrarmos em nós mesmos ou que os outros apontaram em nós mesmos e que nós concordamos que estão erradas ou que estavam erradas. E por último ele diz, se te notares no campo de culpas, se te notares no centro de culpas, pelas quais te sintas inegavelmente responsável, prossegue agindo e servindo, quanto possível, mesmo assim, na certeza de que todos somos filhos de Deus e que Deus te concederá recursos e abrirá caminhos novos para que a paz de consciência te retorne à vida e ilumine o coração. Então aqui ele nos chama a atenção para aquela necessidade de, mesmo se encontramos em nós culpas das quais estamos sendo acusados, prosseguirmos trabalhando, prosseguirmos agindo e servindo na seara do bem, lembrando que Deus nos concederá quantas oportunidades forem necessárias para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. E todos nós, com certeza, queremos alcançar um dia aquele chamado céu. Mas o que é o céu? Os espíritos amigos nos falam, a doutrina espírita nos mostra que céu e inferno não é um local circunscrito, ou seja, um local geográfico à direita ou à esquerda, para cima ou para baixo, mas apenas um estado de consciência.
Céu, uma consciência tranquila. Inferno, uma consciência de culpa, uma consciência turbulenta ou uma consciência que não está em equilíbrio. E aqui encontramos palavras de André Luiz, mais uma vez no livro Os Mensageiros, capítulo 16, onde ele nos diz o seguinte sobre noção de céu e inferno, apenas para ampliarmos um pouco mais as nossas reflexões e encerrarmos para este momento. Ele diz assim: a noção de céu e inferno, fundamente arraigada na mente popular, não deixa perceber que os homens, de modo geral, não se modificam com a morte física. Como a troca de uma residência não significa mudança de personalidade para a criatura comum. Então aqui nos chama a atenção sobre essa questão de céu e inferno, não é pelo fato de termos deixado o corpo físico através desse fenômeno biológico chamado morte, a morte do corpo físico, que iremos estar em condições de irmos para o céu. Ou que deixando o corpo físico também iremos para o inferno. Não, de forma alguma. Neste caso aqui é apenas um estado de consciência, de acordo com o nosso equilíbrio ou desequilíbrio. Então, céu e inferno são apenas estados de consciência, condições energéticas. Então, que possamos, conforme nos chama a atenção Jesus, que possamos nos acertar, que possamos nos reconciliar com os nossos acusadores, com os nossos devedores e credores, principalmente aqueles que são nossos credores, para os quais nós devemos, que possamos reconciliar com estes companheiros, para que possamos ter uma consciência tranquila e podermos seguir adiante rumo a este céu que todos nós almejamos, e que possamos construir em nós este céu, já que é a nossa consciência. Paz a todos nós, uma boa tarde e muito obrigado a estes companheiros que se encontram neste momento nesta sala virtual para este bate-papo, para esta reflexão, e aqueles companheiros que por aqui já passaram e aqueles companheiros, muitos outros, que com certeza terão acesso a este material para estudarmos juntos. Paz a todos nós e até breve, meus irmãos. Recebam todos o meu abraço fraterno e de gratidão. Paz aos nossos corações.